Graça e paz, irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, um texto bem conhecido da igreja. Está em Lucas capítulo 16, de 19 a 31. 16, Lucas, de 19 a 31. O rico e Lázaro. À medida que os irmãos forem encontrando, podem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas 16, 19 até o versículo 31, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver Moisés, a palavra. Bem, irmãos, a mensagem desta noite é uma mensagem muito simples, que o Senhor nos deu para entregar à igreja, cujo título é Vida Terrena e Vida Eterna. Normalmente, todos os domingos se ouve falar na igreja sobre vida terrena e vida eterna, só com outro título. Mas nós vamos ver hoje, baseado nesse texto da palavra de Deus, sobre esse tema vida terrena e vida eterna, porque há uma pergunta que ela é até filosófica e que está pairando assim no Por que estamos no mundo? Por quê? O que é que estou fazendo no mundo? Porque Deus me colocou no mundo. Porque Deus criou o homem e a mulher e os colocou neste mundo, dizendo, lá no primeiro capítulo da Bíblia,
em Gênesis capítulo 4, versículo 27 a 29, dizendo isso: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eis que vos tenho dado todas as ervas que são semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Aqui a vontade de Deus era que crescessem, multiplicassem, enchessem a terra. E esta responsabilidade dada por Deus ao homem o fez mordomo do universo terrestre. A palavra mordomo significa administrador dos bens do proprietário. E como nós sabemos, Deus é o dono de tudo, todas as coisas. Nós somos os administradores dos seus bens aqui na terra. Mas como falamos há pouco, Deus queria que os homens enchessem a terra, se espalhassem sobre a terra, mas em desobediência à palavra de Deus, os homens resolveram fundar uma cidade e uma torre que chegasse até os céus, dizendo: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui nós vemos egoísmo e egocentrismo. O homem se coloca ao seu redor, e eles queriam também, no egoísmo da sua natureza, do seu desejo, permanecer onde eles quisessem, não seguindo aquilo que Deus havia determinado para que eles fizessem. Mas nós vamos ver aqui uma coisa interessante que a palavra de Deus nos fala. Deus os confundiu, criando novas línguas, de modo que eles não se entenderam mais. Quando dizia traga água, levava tijolo. Quando dizia traga tijolo, levava massa. Não se entenderam porque Deus confundiu, criou novas línguas com a finalidade que eles cumprissem o seu objetivo, que era fazer com que eles se espalhassem sobre a terra para administrá-la. Então, desde o início dos tempos até hoje, nós verificamos que a soberania de Deus é quem está comandando todas as coisas. Deus é soberano. Nós estamos na terra para cumprirmos a vontade de Deus. Ele é quem manda, Ele é quem ordena. Nós vivemos o tanto que Ele quer que nós vivamos. Nossos dias estão contados, porque é Ele quem manda em todas as coisas. E a velocidade da evolução do conhecimento humano hoje é de uma forma exponencial, muito grande, marcando assim um ritmo sem precedentes na história, impulsionado principalmente pela tecnologia e pela inteligência artificial, e dizem eles que o conhecimento humano está dobrando em cada 12 a 18 meses. É uma evolução muito grande do conhecimento humano. E nós temos no mundo uma diversidade de atividades humanas que exigem cada vez mais conhecimento intelectual para gerir essas atividades. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos várias dessas atividades. Temos comerciantes, nosso irmão Jean, sua esposa,
funcionários do comércio, funcionários da indústria, funcionários públicos, professores, contadores, médicos, dentistas, profissionais liberais, pastores, etc. Só aqui na igreja, essa quantidade de atividades humanas existentes entre nós. Na política, nós temos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente da República, e todas essas atividades requerem conhecimento intelectual em profundidade, para que eles possam gerir o nosso país. Não sei como o nosso país está sendo gerido, desenvolvimento do país, desenvolvimento das atividades humanas e assim por diante. Todas as atividades mencionadas, elas estão engajadas no objetivo de Deus de administrarmos o mundo em que nós estamos vivendo. Não poderia deixar de mencionar também ações humanas que são realizadas na terra, que prejudicam a nossa vida espiritual, denominadas pela palavra de Deus obras da carne. Fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, etc., invejas, bebedices e assim por diante. E diz a palavra de Deus aqui, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vida eterna. A palavra de Deus nos fala através da leitura que foi feita em Lucas 16, 19 a 31, que todos nós sabemos que a nossa vida é limitada. A vida na terra é limitada. O profeta Amós, no seu livro capítulo 4, versículo 12, ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, quem cria o vento, quem declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa nos altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta advertência, ela é dirigida a todas as pessoas. A mim, dirigida aos irmãos, a todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus ou que leem a palavra de Deus, indistintamente. Todos nós um dia compareceremos diante de Deus. Aqui diz 2 Coríntios 5, 10, porque importa que todos nós compareçamos diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tenha feito aqui na terra. Os romanos, o apóstolo Paulo também falando aos romanos, ele diz praticamente a mesma coisa, e ele diz assim: pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13, vem falando sobre um homem que era um administrador. Estava defraudando os bens do seu senhor. Fazia de conta que aquilo que o Senhor entregou para ele era dele. Ele queria gerir aquele negócio da sua própria maneira. E, além de tudo, gastando o que não deveria gastar. Em vez de conservar
aquilo que o patrão lhe deu para produzir mais resultados, ele estava gastando da maneira como ele queria gastar. E a palavra de Deus diz que era um administrador infiel. Não tinha fidelidade na vida dele, defraudando os bens do Senhor. E então ele foi chamado para prestar contas ao Senhor da sua administração. Diz aqui a palavra de Deus que ele disse assim, chamando-o, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar com ela. Da maneira como você está dirigindo, não pode mais continuar. Em vez de estar progredindo, está decrescendo. E ele disse então para ele mesmo, o que é que eu vou fazer agora? Meu Senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, também de mendigar eu tenho vergonha, o que é que eu vou fazer? E ele chegou a essa conclusão, eu sei o que vou fazer. Vamos chamar os credores todos, você deve 100, assine aqui, você deve 50, metade. Você deve 1.000, assina aqui que você deve 700 ou 500. E assim ele pegou aquele documento daquelas pessoas que estavam devendo, levou um documento por escrito, provavelmente, levou ao seu Senhor e disse, aqui está. E o Senhor sabia que ele estava fazendo aquilo de uma maneira totalmente incorreta, fraudulenta. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor ainda o elogiou. Por quê? Porque ele foi desonesto? Não. Deus o elogiou porque ele achou a maneira de fazer com que os credores ficassem felizes com ele e os recebessem nas suas casas. E também o administrador, porque recebeu ali por escrito o quanto as pessoas estavam devendo ao seu senhor. Embora o patrão, sabendo da sua desonestidade, ainda o elogiou, porque os filhos dos homens são mais sábios muitas vezes do que o próprio Filho de Deus. O homem, por ser inteligente e porque estamos no estágio de alto desenvolvimento intelectual e científico, o homem não se conforma em ter apenas o necessário para sua sobrevivência. Nós queremos muito mais. E não podemos dizer que não deve ser assim. Nós queremos ter bens, nós queremos ter imóveis, nós queremos ter carros bons para a gente dirigir, carro novo, muito melhor do que o carro velho que anda enguiçando todas as horas. Queremos um carro novo, queremos fortuna, para satisfação do nosso próprio ego e também para satisfação diante da sociedade em que nós estamos vivendo, cria um status social muito bom. Quanto mais temos, quanto mais nos convencemos do nosso sucesso, do nosso destaque diante da sociedade. Homem rico, muito dinheiro, isso é muito bom, muito bom. Mas o perigo das riquezas é levar o homem, como diz a palavra de Deus, a esquecer de que temos apenas 2 vidas. Às vezes as pessoas dizem que os gatos têm 7 vidas, né? Mas nós só temos 2 vidas. 2. A vida terrena e a vida eterna. Os evangelistas sinóticos nos trazem a parábola de um moço rico, um jovem riquíssimo, muitos bens, muito gado, uma fazenda muito grande, mas que ele foi crescendo e conhecendo a palavra de Deus, e ele sentia que havia um vazio no seu interior, e ele foi a Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele ouviu falar na vida eterna, era um conhecedor da palavra. E em um certo texto da palavra de Deus diz assim, Jesus chegou a amar aquele jovem ali porque ele viu que ele era verdadeiro.
Mas Jesus Cristo disse a ele: bom, só existe um que é Deus. Você guarda os mandamentos? Ele disse: guardo desde a minha mocidade, todos os mandamentos eu guardo. E aquele jovem ficou até satisfeito quando Jesus Cristo falou com ele. Ele disse: será que me falta mais alguma coisa? Ele perguntou a Jesus: Senhor, o que me falta ainda? Ainda falta alguma coisa? Jesus Cristo disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. A gente pode olhar logo de início que foi uma boa proposta, um tesouro no céu, porque os tesouros da terra são consumidos aqui na terra, mas o tesouro do céu é permanente. Mas aquele moço, ouvindo a proposta de Jesus Cristo, ele achou no seu coração que era muito alto o preço para alcançar a vida eterna. Não é brincadeira eu ser rico, vender os meus bens, ficar pobre. Como vai ficar a minha situação, acostumado da riqueza, vivendo bem, tendo tudo quanto quero, voltar a ser pobre? Certamente que ele já nasceu rico, e agora voltar para ser pobre. O preço era muito alto. Jesus Cristo estava apenas querendo mostrar a ele, naquela ocasião, de que o que faltava a ele era dar tudo para Jesus. Porque Jesus Cristo disse que nós temos que deixar pai, mãe, irmãos, tudo, abandonar tudo por Jesus. E a palavra de Deus diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a alma que é a essência do homem. Ouvimos falar há tempos atrás que um homem rico foi acometido por um câncer e ele fez tudo para ser curado. E ele disse assim: eu daria toda a minha fortuna para voltar a ser sadio, a ter saúde. Porque a saúde é a coisa mais importante na vida da gente. A gente tem saúde, a gente trabalha, a gente providencia as coisas para vencer na vida. Mas aquele jovem achou que não. Eu achei interessante a diferença entre ele e Zaqueu, que também era um homem rico. E Zaqueu desejou ver Jesus Cristo, teve um encontro com Jesus, e ele disse: Jesus, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Quer dizer, ele deixou aquelas coisas, aquela riqueza que ele tinha para seguir a Jesus, e é isso que ele quer. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus Cristo é a solução para a salvação do homem. Jesus Cristo apresenta algumas parábolas que servem para esclarecer a respeito da vida espiritual ou da vida eterna. Há uma afirmação verdadeira que diz: todo homem é mortal. A morte é um acontecimento natural na vida das pessoas. Se todo homem é mortal, a conclusão é que eu sou mortal. E Jesus contou a história do rico e Lázaro, que nós acabamos de ler há pouco. Havia um certo homem que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que era um rico, que todos os dias se regalava esplendidamente, não sentia falta de nada, roupas caríssimas, roupas de marca, mas estava ali perto dele um homem chamado Lázaro, mendigo, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas o rico não sequer olhou para ele. O tempo passou.
O pobre sofreu durante todo aquele período que passou na terra. Lázaro, com chagas, apenas seus amigos eram os cães que viam lamber-lhes as úlceras, diz a palavra de Deus. Mas chegou o momento em que, diz a palavra de Deus, morreu o pobre e morreu o rico também. Antigamente, quando eu era menino, eu pensava que médico não morria, porque médico cura as pessoas. Então, como eu era menino, eu pensava, médico não morre. O médico cura as pessoas, ele deve curar ele também. Mas não, até mesmo o médico morre. Quando chega na hora certa, ele morre. O rico se lembrou da casa paterna quando estava lá no inferno. Veja os irmãos aqui, duas situações iguais, né? Todos dois morreram, mesmo sendo rico, outro sendo pobre, as situações eram iguais até aquele momento, até a decisão final da sua vida eterna. E o rico estava em tormento, diz aqui a palavra de Deus, e se lembrou da casa paterna. Primeiro pediu a Jesus Cristo, a Deus, para que Deus mandasse Lázaro molhar em água o dedo para refrescar sua língua, mas não foi atendido. E então ele disse, mas tem meus pais lá, tem meus irmãos que vivem na mesma situação em que eu vivia, não estão ligando para nada, eles são ricos também, eles precisam de ouvir a palavra para não vir para esse lugar de tormento. E a palavra de Deus disse, olha, quem está no céu não vai para o inferno, quem está no inferno não vai para o céu de forma nenhuma. Duas situações diferentes. Um estava na glória e o outro estava em tormentos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é uma coisa assim muito maravilhosa, que a gente pode imaginar como é bom. Diz aqui a palavra de Deus que a morte não é o fim. Muita gente pensa, morreu, acabou. Mas diz aqui, a morte não é o fim. E sim pode ser o começo de uma vida de felicidade eterna. A parábola diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, gozar das bem-aventuranças eternas, e o rico não. O rico foi sofrer. Mas aqui na terra é o lugar de preparação para a vida eterna. Seria bom que todas as pessoas entendessem isto. Eu já vivi alguns anos, não sei até quando, Deus é quem sabe, os dias nossos estão contados. E a palavra de Deus diz que todos nós um dia compareceremos diante de Deus, e aqui na terra é o lugar de preparação para a vida eterna. Ainda Lucas vem contando mais uma história, estamos já terminando, falando sobre o rico insensato que teve uma produção excepcional na sua fazenda. Produziu muito naquele ano, muito mais do que nos anos anteriores. E ele disse assim, o que devo fazer? Eu vou derribar meus celeiros, que são pequenos, vou construir outros muito maiores, vou enchê-los de produção deste ano e vou dizer à minha alma, alma, come, bebe, folga, porque você tem tesouro guardado para muitos anos. Muitos anos. Você pode viver despreocupado, porque daqui a mais 40 ou 50 ou 60 anos, a gente tem fortuna armazenada para suprir as nossas necessidades. Certamente era isso que ele queria dizer. Mas a palavra de Deus diz que Deus disse a ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós podemos amontoar riquezas e mais riquezas, mas quando a gente morre não leva nada, deixa tudo aí. Às vezes até os filhos ficarem brigando por causa das riquezas. Mas ainda bem, quando tem filhos, ainda é bom, porque a gente sabe que as riquezas vão passar para outras mãos.
Mas o rico insensato cometeu alguns erros na sua vida, naquele pensamento. Primeiro, ele foi ganancioso, ele foi egoísta, o que é meu é somente meu. Não pensou em ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. Sabemos quantas pessoas são pobres, a Bíblia diz que pobre sempre haverá na terra, sempre haverá pobre na terra. Mas ele pensou apenas nos seus bens materiais, apenas nele mesmo. Não agradeceu a Deus pela vasta produção da lavoura. A palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Ele não se lembrou que aquilo é bênção de Deus para a sua vida, não pensou na limitação da vida em buscar a Deus em primeiro lugar. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós vemos que aquele homem, quando Deus falou com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? E quando eu estava lendo esse texto da palavra de Deus, eu me lembrei que quando eu era solteiro ainda, já deve ter algum tempinho, né? Só de casado já tem 65 anos, então já tem algum tempo. Uma moça chamada Lúcia leu essa palavra e ela veio me perguntar: o que é que significa isto? Eu fiquei encabulado com essa mensagem da palavra de Deus. Ela era muito católica, então eu tive que explicar para ela. Naquele tempo eu não sabia explicar muito bem a palavra de Deus, mas expliquei para ela o que estava acontecendo, o significado daquela parábola, que nós temos uma vida realmente limitada pelo tempo. Um dia teremos de partir para a eternidade e temos que nos preparar enquanto estamos aqui. Deus, por ser tão bom, já providenciou todos os meios de salvação para a humanidade perdida. Agora depende apenas do homem aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E a palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é tempo, irmãos, nós que já somos servos do Senhor, de nos firmarmos mais na palavra do Senhor, sabendo que estamos no caminho certo, porque conhecemos a palavra, sabemos o que ela nos instrui a respeito da salvação. Mas há algumas pessoas que ainda não têm certeza de salvação. Precisam então tomar uma decisão na sua vida. Que Deus nos abençoe, que alguém nesta noite, se alguém está aqui que ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, possa pensar nesta mensagem da palavra de Deus. Nossa vida é limitada. Deus abriu as portas da salvação através de Jesus. Agora precisa que nós tomemos uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.